Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse vídeo de atualização de leituras vai ser um pouquinho diferente. Eu vou aproveitar aqui a conversa sobre os livros que eu estou lendo, né? Pra conversar com vocês sobre um assunto que eu estou aí matutando na minha cabeça já faz um bom tempo. Só que eu ainda não tinha, talvez, a coragem de vir aqui conversar com vocês sobre isso. Mas agora eu acho que já chegou a hora. Não é nada, assim, grave, nada, meu Deus, absurdo, mas talvez é um reflexo do que anda acontecendo, não só aqui no canal, mas também com as minhas leituras de 2025 pra cá, né? Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu ainda nem sei como é que eu vou nomear esse vídeo. Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou passar rapidinho aqui pelos meus livros, pelas minhas leituras atuais. Começando então por este livrinho aqui que eu comprei na minha última ida à livraria, chamado Uma Noite na Livraria Morizaki, do Satoshi Yagisawa. É um autor japonês, gente, eu não sei pronunciar o nome dele. E assim, gente, eu não sou muito de ler livros publicados aí com menos de 100 anos, né? Vamos dizer assim. E assim, gente, eu não sei se eu estou curtindo tanto. Eu sei que essa aqui é a continuação de um outro livro também, mas que dá pra você ler, assim, tranquilamente, sem precisar você ter lido o primeiro livro da série. Me falaram que é muito bom, que é uma leitura gostosinha, né, que envolve livrarias, o amor pelos livros, personagens amantes de livros. Mas eu acho que tá me pegando aqui, que eu não tô gostando tanto, pelo menos agora nesse começo, eu ainda tô no capítulo 5, então assim, eu não evoluí muito. É a protagonista, que também é a narradora. Eu não sei se ela é muito jovem, eu acho que não, porque ela já trabalha. Então, eu acredito que ela não é mais uma adolescente, né? Ela já é uma jovem adulta, porque se ela já trabalha, ela já é uma adulta. Só que ela tem, assim, uns chiliques aqui, muito de adolescente ainda, sabe? E também eu tô achando muito arrastado, tipo, é muita descrição, muita narração e poucos diálogos. Ainda não há um conflito claro aqui, ou se vai ter um conflito aqui. Parece mais um livro de crônicas do dia a dia desses personagens. E enfim, eu não sei se eu estou curtindo tanto, assim, pra falar a verdade pra vocês aqui, né? Não sei se vocês já leram, conhecem. Eu peguei assim, gente, foi uma compra totalmente no impulso. Tava eu passeando na livraria, vi o título, gostei da capa. Li a sinopse aqui atrás e é isso, assim. Os tios dela, que são os donos da livraria, parecem ser muito mais interessantes, né, do que ela como protagonista. Então, eu acho que se fosse uma narração em terceira pessoa e a gente acompanhasse os outros personagens que frequentam aqui a livraria Morizaki, os donos da livraria Morizaki, eu acho que eu ficaria muito mais interessada. Assim, gente, isso entra naquela questão que eu vou conversar com vocês. Eu não acho que eu tô com saco, assim, pra protagonistas muito jovens demais, sabe? Então, se bem que quando é um livro vitoriano, eu até aceito, porque normalmente os protagonistas jovens de livros vitorianos, apesar deles serem maturos, né, em alguns momentos, eles têm ainda aquela maturidade que eles são obrigados a desenvolver por conta do ambiente social em que eles vivem, né? Então a gente vê jovens de 15 anos que já tem uma postura, uma cabeça até muito melhor do que uma jovem adulta aqui do século XXI desse livro aqui, entendeu? Então, fica aqui o meu comentário por enquanto. Vamos ver se na próxima vez que eu voltar aqui e eu ter terminado, talvez eu goste mais ou não, mas eu não tô com muita esperança não, viu, gente? Eu tô bem assim, sabe aquela leitura que você tá fazendo só porque eu quero terminar logo? Eu tô bem assim, vamos ver, mas possa ser que me surpreenda, possa ser que eu acabe gostando ali da metade, porque tem livros às vezes que demoram pra engatar, né, gente? Então, esse daqui pode ser um desses casos, né, que é um livro que demora pra ir, né, pra engatar, né? Uma outra leitura que eu estou fazendo, essa eu comecei esses dias, é uma leitura técnica, na verdade, né? Vocês sabem que eu sou teacher, né, que sou professora de inglês, e eu estou lendo esse livro aqui que eu comprei esse ano, chamado Inglês para Professor, Vocabulário, Gramática e Pronúncia para Professores Brasileiros de Inglês. É um livro de estudos aí, muito bom para quem precisa fazer uma reciclagem, precisa dar uma repassada, precisa, né, reaprender
algumas coisas muito básicas aqui sobre a língua inglesa. Então é um livro voltado aí, como o nome diz, para professores, né? Se bem que o autor fala que quem é aluno já no nível intermediário, aluno no nível avançado, também pode se beneficiar desse livro. É um livro que tem explicação teórica sobre vocabulário, o que é vocabulário, e todas as subvertentes ali de vocabulário, gramática e pronúncia. E no final tem exercícios com respostas, né, pra gente praticar ali o que a gente aprendeu lendo a teoria aqui no livro. Não sei se eu vou fazer os exercícios, eu tô pensando ainda. Talvez eu faça alguns. Aqueles tópicos que pra mim são realmente complicados, às vezes, de não só... que, tipo, a gente até entende, mas como que a gente explica pra um aluno brasileiro, né? Questão de pronúncia, que a pronúncia no inglês, gente, ela é totalmente assim... Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar porque é um palavrão muito feio. Mas tipo, aleatória, sabe? Ela não tem uma regra de pronúncia. A gente tem lá os sons das palavras, o som das vogais. Mas a gente acha que sabe a pronúncia da palavra quando a gente vai ouvir a pronúncia da palavra correta. Não tem nada a ver com o que a gente pensou que era. Então, assim, eu já caí muito nisso como aluna de inglês, como teacher de inglês também. E os meus alunos também sofrem muito com isso. E claro que a gente... Isso estuda pra tentar ajudar, mas tem coisa no inglês, gente, que assim... tem que decorar. Não tem o que fazer. Não é que nem a nossa língua portuguesa, super organizada. Se bem que a nossa língua também tem umas coisas meio lógicas, né? Mas o inglês eu acho que é pior, gente. Então, assim, pra gente que é brasileiro, que fala português, tem uma gramática, de certa forma, bem mais estruturada, bem mais organizada ali, uma sequência lógica clara, né? É lógica pura. Mas enfim, fica aí o meu ranço da gramática inglesa, né? Então é por isso que eu tô fazendo essa leitura aqui. Aproveitar também que em breve eu estarei de recesso, né? Das aulas particulares. E vou aproveitar e dar uma lida nesse livro aí. Esse livro aqui, gente, eu não vou ler todos os dias. Eu vou ler mais assim, espaçado, final de semana, feriado. Não tenho pressa pra terminar, tá? Porque é um livro de estudos, então a gente vai lendo aos pouquinhos, né? Bom, continuando o que eu ando lendo aí também, falando em protagonistas jovens, mas esses protagonistas aqui são muito mais interessantes do que a menina aqui da livraria Morizaki. Eu estou ainda na minha leitura de Alune Tambar, que é o último livro da série Fronteiras do Universo. Tá muito legal aqui, gente. Eu tô devagar porque realmente eu não tive tempo de pegar muito nesse livro. Eu ainda tô no livro, eu tô no capítulo 9, então assim, até que avancei. Mas só deixa eu ver quantos capítulos são. Ele é um calhamacinho, então... são 38 capítulos, então ainda tem o chão ainda, né? Eu comprei ele no Kindle também pra ajudar, porque às vezes... às vezes, né, a gente sai pra algum lugar, ou então tá muito tarde, eu não quero ficar forçando a minha vista com o livro. Eu posso ler no Kindle, então... Mas esse livro aqui, gente, por mais que às vezes eu leve alguns dias pra pegar nele, quando eu pego, eu leio bastante, tá? Então tá fluindo bastante. Não vou comentar nada aqui sobre a história, porque eu acho que vai ser um grande spoiler do que tá acontecendo no universo aqui, mas tá bem interessante, tá? Teve uma perda aqui que eu fiquei super chateada com um personagem aqui que infelizmente já se foi, e eu fiquei super triste porque eu tava gostando dele, né? Mas ele já se foi aqui. Basicamente tá se formando aqui, está se formando um cerco aqui, uma guerra inevitável que está acontecendo. A Lyra, a gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer com a Lyra aqui. O Will, a gente tá acompanhando mais ele porque ele tá solto, então ele tá tentando encontrar a Lyra de volta porque eles se separaram, né? Mas enfim, tá muito bom. Pena que eu estou lendo ele assim muito devagar, mas quem sabe no próximo mês, agora em junho, eu termino esse livro, né? Quem sabe? Porque mês que vem já tem o Dia Nosso em July. Eu quero conversar com vocês sobre o Dia Nosso em July, sobre o Victuber também, os desafios de leitura. Vamos ver o que vai dar, né? E por fim, eu estou lendo, esse aqui também tá fluindo bastante, apesar de que ele é um calhamacinho, né? Mas sempre que eu pego nele eu também leio bastante, que é a biografia do Monet, The Triumph of Impressionism. E eu descobri, gente, eu até falei lá no Instagram, mas eu descobri que esse livro já saiu em português. Eu fui na livraria da última vez e eu encontrei a edição brasileira em português, nosso português, tá? Então, né, se por acaso eu fazer vídeo sobre essa biografia, que eu acho que eu vou acabar fazendo, não tenho certeza ainda,
Vocês não vão ter desculpa pra falar que Ju não tem em português. Tem sim, tá? Inclusive publicado pela mesma editora, tá? É lógico que por ser um livro de arte, provavelmente o valor não vai estar lá, essas coisas, né, gente? Nenhum livro hoje em dia tá com valor bacana, né? A maioria estão com valor absurdo. Mas se você quer muito ler este livro aqui, eu recomendo, já recomendo pra vocês, tá? Não é uma leitura tão fácil, pode ser um pouco assim, a gente pode ficar um pouco perdido em alguns momentos por conta de muitos nomes, muitos lugares, muitas pessoas aqui que são mencionadas, mas eu já tô acostumada a ler os livros sobre arte dessa editora aqui e é assim mesmo, tá, gente? Então, joga um nome, às vezes não explica. Se você realmente quiser saber quem foi essa pessoa, dá uma pesquisada. Eu tava lendo aqui, cheguei numa parte em que a gente tem um crossover aqui entre o Monet e o Zola. Sabe o Zola? Ou aquele autor lá... Ele tem um livro famoso, gente. Alguns de vocês aí que tem canal no YouTube, alguns booktubers até gostam muito dele. Aqui, eu esqueci o nome. O Zola, toda vez que eu leio, que eu lembro qualquer coisa do Zola, eu me lembro de um booktuber aqui que gosta muito dele. E na escola das aulas de literatura, né? O Zola defendeu muito o Monet nos jornais, na crítica, né? Que o Monet foi meio que assim, acho que desprezado pela crítica especializada da época. Não só o Monet, mas também o Cézanne e o Pissarro. Acho que é assim que fala o nome deles, tá? Que foram ali os grandes nomes, né? Que depois que a gente vai conhecer como o movimento impressionista. Há outros pintores também que foram importantes, mas esses três, assim, foram os mais conhecidos. E também a gente tem o Renoir aqui. E o Renoir também foi contemporâneo do Monet. E tem o Manet também, que era o grande rival do Monet, assim, não uma rivalidade assim entre eles, mas uma rivalidade que a crítica criou entre os dois, né? Porque eles também têm um estilo parecido, os dois também são impressionistas, né? Se eu não tô enganado. E a gente tem um amigo aqui do Monet, que é o Basile, né? Ele é um amigo e pupilo, ele também era muito amigo e pupilo do Renoir, então cria um pouco assim essa rivalidade. Monet também não era aquela pessoa mais correta do mundo, não é mesmo? Cheguei numa parte aqui e... Aqui não é spoiler, né, gente? Porque é uma biografia. Não sei se existe spoiler de biografias. Ele engravidou a sua acompanhante, namorada, enfim. E aí ele tá num dilema porque ele sempre teve problema com dinheiro. A tia dele que sustentava, né, ali com uma pensão, vamos dizer assim. E aí agora ele tá nesse impasse aí em relação a esse filho que ele meio que foi obrigado a assumir, né? Foi meio que a força ali. E eu parei aqui. Ainda tem chão, eu estou na página 84, gente, então tem chão ainda, tá? Mas é minha defesa. Olha o tamanho da letra, gente. Pra quem tem miopia, isso aqui é um sonho, isso aqui não. Mas eu tô conseguindo ler, tá? Mesmo, às vezes, tentando não forçar muito a vista, mas tô conseguindo ler. Mesmo com essa letrinha pequena, eu coloco o livro quase assim, na minha cara. Mas tá saindo. Eu deixei a biografia do Monet por último, pra mostrar aqui pra vocês como é que tá a leitura. Justamente porque eu já vou emendar com o assunto que eu introduzi aqui no começo desse vídeo. Que é a respeito, gente, da minha jornada de leitora. E como essa jornada está se expandindo desde o ano passado, tá? Quando eu criei o canal em 2020, aqui, né, quem tá acompanhando aqui desde 2020, muito obrigada pelo carinho e por todo o carinho que vocês me deram aí nesse tempo. Eu criei o canal durante o Dia Nosso July, pra participar também do Victuber, e assim, eu adoro esses desafios, eles pra mim são maravilhosos, divertidíssimos, mas nos últimos anos, eu diria que de 1 ano, 2 anos pra cá, vocês perceberam que eu tô lendo bem menos a literatura vitoriana, né? Eu lia bem mais naquela época, quando eu criei o canal, do que eu estou lendo hoje. Isso não quer dizer que eu deixei de gostar, que eu, né, parei de vez. Não, inclusive já estou pensando aí no que eu vou ler para o Victuber desse ano, que provavelmente vai ser uma releitura, que eu estou devendo essa leitura há muito tempo, né? Essa releitura há muito tempo. Queria ter feito nos Victubers passados, mas nunca deu certo. E pro Dia Nosso July também eu só vou fazer uma releitura. No máximo vou ler um livro que tá no meu Kindle. Um livro de não ficção que tá no meu Kindle aí já faz um tempinho que eu nunca li. Mas tá lá, me esperando. Mas
de Nelson Julay a gente conversa mais pra frente sobre o que eu vou ler. Mas o que eu quero dizer com isso é que os meus gostos, né, o meu gosto literário, ele está pedindo uma expansão. Está pedindo novas... Como é que eu posso dizer? Está pedindo novo alimento, né? O meu apetite de leitora, vamos dizer assim, está pedindo alimentos diferentes. Está pedindo outras comidas, outras formas de leitura. E vocês perceberam que eu tô lendo muita não ficção, principalmente biografias, e eu gosto demais, gente. Se tem um gênero de não ficção, 2 gêneros, né, que eu gosto muito, apesar de eu ter lido pouco do segundo subgênero, são as biografias e os ensaios. Ensaios de crítica literária, né, que eu acho muito legal, muito interessante, muito revigorante intelectualmente. Eu acho que a palavra é essa. Eu quero novos estímulos intelectuais, né? Eu quero leituras que me desafiem, né? De certa forma, ancoradas talvez um pouco mais na realidade, né? Não que a literatura vitoriana não seja ancorada na realidade, mas quando a gente começa a ler bastante a literatura vitoriana, a gente percebe ali algumas semelhanças, às vezes, entre uma obra e outra, tá? Obviamente, semelhança não é igual, tá, gente? Não é isso que eu tô dizendo, que são todos livros iguais. Também não. Mas existem, às vezes, algumas fórmulas que a gente começa a perceber que é muito recorrente na literatura vitoriana, e que, às vezes, a gente já falei, ok, então talvez eu já sei como esse livro vai terminar, talvez eu já sei como essa história vai ir. O que é bom pra quem gosta pra quem não gosta muito de surpresas. Eu sei que tem leitores que não gostam de surpresas. Por aí tem, gente. Mas, o que eu adoro também, não vejo como um defeito, é uma característica dessa época, também da forma como os livros eram publicados, né, a maioria eram publicados semanalmente, né, e depois saíam uma edição bonitinha, né, em formato de livro para venda, para as bibliotecas, etc. Mas eu tô sentindo que eu estou diminuindo cada vez mais, talvez assim, a leitura, talvez de vitorianos, para buscar esse maior estímulo com outros gêneros, outros autores. Há alguns autores aqui que eu quero trazer para o canal, por exemplo, a primeira delas, Adélia Prado. Eu estou com um novo livro dela no meu carrinho da Amazon, gente, desde quando saiu. Eu só tô esperando a primeira oportunidade aí para comprar, que é O Jardim das Oliveiras. Alguns anos atrás eu li toda a poesia completa, até então, da Adélia Prado, e eu amei, assim. Só que eu era muito novinha, então eu acho que não tinha nenhum canal ainda. Eu adorei, assim, foi muito marcante aquela leitura. Levei meses lendo, porque é um calhamação, assim, da Editora Record. Tá até aqui na minha estante, mas não vou pegar porque ele tá escondido ali embaixo. E ela publicou um livro novo dela agora, né? E eu queria muito trazer esse livro aqui pro canal. Outros autores também, trazer mais Hemingway, trazer o Steinbeck. Eu tenho 2 livros do Steinbeck aqui, As Vinhas da Ira e A Leste do Éden. São autores também de língua inglesa, né? Querendo ou não. Mas são autores de fora do eixo do século XIX, né? Já são autores ali do século XX, autores dos Estados Unidos. Mas aí, às vezes, eu fico um pouco nesse conflito aqui em relação ao canal, em relação a vocês que me acompanham por conta, né? Que gostam das minhas recomendações de literatura vitoriana, né? E aí eu fico pensando, poxa vida, se eu começar a trazer outras leituras pra cá, será que o pessoal vai gostar, vai engajar? Esses dias mesmo me pediram aí mais um Charles Dickens. Teremos mais um Charles Dickens, quem sabe ainda esse ano, tá, gente? Vai ser um Charles Dickens aí, a minha releitura. Tentem adivinhar qual que é o livro que ainda não tá aqui, dos medalhões, do Charles Dickens, que ainda não apareceu aqui no canal. Tem um aí que não apareceu. Tem 2, na verdade, né? Mas esse outro também é super famoso, né? E eu já li, eu amei, recomendo, né? Eu fico às vezes em conflito, né? Esses dias não, né? Uns 15 dias atrás eu publiquei a minha resenha de Admirável Mundo Novo, que também é literatura inglesa, mas fora do eixo de vitorianos, né? Livraço, gente, livraço. E eu sei que quando eu trago esses autores diferentes de fora do eixo vitoriano, né, ou um livro de não ficção, eu sei que as views, os comentários aqui caem muito, né? O pessoal
não assiste tanto. Ou o vídeo, na verdade, o pessoal vai assistir com o tempo, né? Por exemplo, eu percebi isso com o meu vídeo de A Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira. No mês que eu publiquei o livro, o vídeo, quer dizer, não teve tantas views, não teve tantos comentários, mas agora, quase 2 anos depois, acho que vai fazer quase 2 ou 3 anos depois, não, 3 anos já que eu publiquei esse vídeo, o vídeo ganhou bastante tração, começou a atrair pessoas que estavam procurando sobre o livro no YouTube, talvez não tinha muitos vídeos. O meu vídeo dos noivos também pegou muita atração aí nos últimos anos, né? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal. Maravilhoso aquele livro, gente, inclusive. Então, assim, é um risco que eu tomo toda vez que eu trago um livro diferente aqui, mas que eu acho que vale a pena. Tá? Por mais que eu não vou ter views, eu não vou ter comentários logo no mês que eu publicar, mas com o tempo esses vídeos vão envelhecendo bem, assim, sabe? E o pessoal vai redescobrindo esses vídeos aí que eu faço, assim. No começo do canal, assim, quando eu tava começando lá atrás, há 6 anos atrás, eu ficava muito bitolada com essa questão de estatística, de número, de acessos, enfim. E hoje em dia, graças a Deus, gente, eu me libertei disso. Melhor coisa que você pode fazer como criador de conteúdo, se isso aqui não é o seu ganha-pão, tá? Se libertar de números, tá? Não entre no YouTube, se você pensa em abrir um canal no YouTube, não entre no YouTube com expectativa de números, tá, gente? Porque hoje em dia o algoritmo, ele tá cada vez mais cruel, tá? E se você não é um criador que segue tendências, trends, livros pop, livros que são na moda, de mais vendidos, autores badalados, se você não faz esse tipo de conteúdo, se não é o seu nicho, você quer fazer um conteúdo mais próximo do meu ou de outros pequenos criadores aqui no YouTube, não se iluda com números, tá? Não se iluda achando que você vai bombar, né? A não ser que você seja, assim, polêmico, a não ser que você, né, crie alguma coisa aí que faça com que o algoritmo comece a entregar os seus vídeos para outras pessoas. Se você está disposto a jogar as regras do jogo, beleza, eu não estou. Eu não estou. Eu prefiro continuar com os meus vídeos, assim, super nichados mesmo, para as pessoas que querem assistir, que estão interessadas em me ouvir, né? Separar esse tempo para me ouvir. E eu espero, gente, que com essa nova fase que eu estou vivendo agora, né? Com essa nova expansão de gosto literário, que eu acho que vai acontecer com todo mundo. Se não está acontecendo com vocês, talvez vocês vão passar por isso também. E isso também reflete também a nossa maturidade, a nossa idade, né? Quando eu comecei a ler muito nova, né? Então, assim, hoje eu já sou uma mulher adulta, então nossos gostos, os nossos apetites intelectuais vão se expandindo, vão mudando, isso é bom, né? No começo eu ficava um pouco assustada, assim, quando eu comecei a perceber que eu tava querendo ler outras coisas diferentes do que eu tava lendo até o momento, a gente fica um pouco, nossa, peraí, mas eu nunca quis isso, né? Agora eu quero, né? Mas faz parte, né? Porque quando eu era mais nova, eu lia muito, assim, literatura juvenil, então eu lia bastante sagas, distopias, li bastante, tá, gente? E eu até gostava de algumas, não todas, mas a maioria eu curti, mas aí depois eu voltei pros clássicos, e aí eu tô nos clássicos aí desde então. Mas às vezes, até mesmo dentro dos clássicos, a gente pode expandir até mesmo dentro dos clássicos, a gente pode expandir os nossos gostos e as nossas leituras para outros gêneros, né? E até gêneros fora dos clássicos, como é o caso do gênero aqui de não ficção, que eu gosto pra caramba, né? Gosto muito de livros em que eu aprendo alguma coisa. Eu até falei isso pra vocês no vídeo que eu fiz lá da tag, da Marina. Se vocês não assistiram, assistam lá. Aquele vídeo ali já era bem revelador, tá? Eu já estava matutando isso na minha cabeça, mas eu não comentei nada ali. Naquele vídeo eu deixei pra vir conversar com vocês nesse vídeo aqui sobre isso, tá? Então, assim, eu espero que vocês continuem comigo nessa minha nova fase. Não quer dizer que eu vou que eu vou parar de ler os meus vitorianos. Não é isso, tá, gente? Vamos continuar assim lendo os vitorianos, mas talvez em menos quantidade, como já vem acontecendo aqui no canal há uns 2 anos já, do que antigamente, tá? Espero que vocês entendam, espero que vocês gostem, espero que vocês me acompanhem nessa jornada. O que eu acho legal do canal é eu deixar isso registrado aqui, né?
pro futuro eu voltar e rever esse vídeo e falar, nossa, olha só, eu tava passando por uma fase nova, agora eu tô em outra fase, ou então não, voltei pros luterianos, né? Mas é isso, eu acho que o bonito de você compartilhar suas leituras na internet é justamente isso, né? Você ser transparente e falar assim, gente, quero ler outras coisas, né? E espero que vocês entendam também. E as pessoas, né? Eu sei que a maioria de vocês são pessoas maravilhosas, então, que vão me acompanhar mesmo com essas novas expansões de leitura, né? Que eu estou tendo aqui. E é isso, gente. Era isso que eu queria dizer. Fiz todo um auê, mas era só pra falar isso mesmo. E outra coisa, gente, pela primeira vez na vida eu tive a experiência de um hater no meu canal. Assim, foi um negócio que eu fiquei pistola na hora, mas depois eu comecei a dar risada. Falei assim, gente, como homem às vezes é ridículo, né? Como às vezes você tem uns homens, não todos, tem muitos homens aqui que me acompanham, que são pessoas incríveis, leitores sérios, né? Que gostam do meu conteúdo. Muito obrigada, thank you so much. Mas sempre tem um babaca que aparece aqui querendo falar merda, querendo desmerecer meu trabalho, porque eu não dei atenção pro querido, né? Porque o querido veio com um comentário idiota, assim, falando da minha aparência, né? E eu mandei ele se catar mentalmente, né? E simplesmente dei bloco no querido e mandei ele pra casa do chapéu, né? Então, tá aí, ó. Fui batizada, gente. Já tive o meu primeiro hater. Gostei da experiência? Não. Sai do meu canal. Mas enfim, fica aqui o meu desabafo e também sobre as minhas leituras. Muito obrigada aí se vocês assistiram até o final. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.